Boa noite, amados, a paz do Senhor. Tome o seu lugar, por favor. Vamos iniciar nosso culto. Seja muito bem-vindo, que bom que você chegou pontualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita benção. Fique em pé agora, vamos começar com uma oração. Igual diz o apóstolo Mauri, o bom começo é a oração. Então vamos orar. Colocar esse dia tão especial na presença do Senhor. Se você não sabe, hoje é o Dia Internacional da Bíblia. Olha que benção. Glória a Deus. Pai amado, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, te agradecer por termos o privilégio de termos uma igreja tão abençoada, de termos um lugar gostoso para poder louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Sim, Deus, estamos aqui e é esse o propósito do nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, não permita, Pai, que a nossa mente, que o nosso coração caia numa rotina, e não permita que façamos nada de maneira mecânica. Não, Deus, arranca de nós toda a religiosidade. Nós queremos entrar nos teus átrios e queremos desfrutar da tua presença, como no nosso primeiro amor. Deus, queremos ter sede e fome da tua presença. Não há nada melhor, nada mais proveitoso, nada mais gostoso do que desfrutarmos da doce e santa presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós declaramos: tu és bem-vindo neste lugar. Venha, Pai, faça com que a tua glória seja manifesta neste lugar, em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam completamente abertos, escancarados para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na noite de hoje. Tu és bem-vindo em nome de Jesus. E se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, vamos adorá-lo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto a
tempestade estás. Teu nome fale. Aleluia! Vitorioso és, na tempestade estás. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Oh, 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 imutável, incomparável, infalível, infalível, vitorioso, oh, infalível, imutável, inigualável, majestoso, aleluia. Aleluia! Aleluia! Ele é vitorioso, inigualável, infalível. Aleluia! Glória a Deus. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome.
Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. E esse é o som quando de dentro eu abro a porta, quando de dentro eu abro a porta. Tu és santo, santo, santo é o Senhor, e tu és santo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda Tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar e nos tornamos responsáveis. A chama
últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Mas diz muitos, não todos. E que nós não façamos parte desses muitos. Que nós sejamos aqueles que carregam o amor e a chama nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos os responsáveis por carregar a chama e por continuar clamando sobre a face da terra nos últimos dias. Por mais que tudo se torne difícil, e por mais que às vezes as circunstâncias nos deixem sem resposta, sem certeza, nós jamais ficaremos. Porque o Senhor é a nossa certeza. A palavra dEle é a nossa certeza. E às vezes você pode olhar e falar: o que restou de mim? O que restou de mim? Sempre vai restar a fé e a certeza de que Deus continua sendo Deus. Então que nós continuemos a clamar o nome dEle, a carregar essa chama, a pregar essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. Maranata. Maranata. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus, vamos, Yeshua. Desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. Vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos um lugar pra reinar. E Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Plenamente o conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. E Ele vem sobre a crista das ondas, em suas mãos. Plenamente o conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. Oh, e estou aqui disposto a
estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Estamos clamando, desesperados por ti, Senhor. Mostra-nos tua glória. Revela-nos tua glória. Te clamamos, te queremos, te desejamos. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Aleluia. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Tua igreja te espera. Tua igreja te espera. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. Obrigado, Kim. Boa noite, amados. Ufa. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Glória a Deus. Eita, coisa linda, igreja bonita. Tirando o toicinho que é feio pra caramba. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.
semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Fala amém. Queridos, esse é um texto da Bíblia escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu no planeta Terra. E a Bíblia fala, e Eclesiastes fala que para nós semearmos, é um texto claro que fala a respeito da semeadura, para que você possa lançar o teu pão sobre as águas, e aquele que fica observando o vento nunca vai colher, porque a gente passa por situações difíceis, né? A gente passa por situações assim, dia mal, situações adversas, e quem fica observando o vento nunca semeia. Agora eu quero que você se atente para esse versículo de número 3. Coloca lá para mim, por favor, mesa. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Eu queria que você repetisse isso comigo para entrar no teu coração. Fala assim: estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra. Querido, olha que legal, a Bíblia ela compara o ciclo da água com o semear, com o ofertar, com as bênçãos de Deus. E se você analisar o ciclo da água que você já estudou lá na tua escola, no ginásio, existe rios, lagos, mares, e o sol e o vento bate sobre a água que está sobre a terra, causando um fenômeno chamado evaporação. Essa evaporação faz com que o vapor de água suba até uma região onde encontra uma temperatura mais fria, e ali naquela região, esse vapor de água se condensa e vira nuvens. Essas nuvens, lá dentro, vai juntando gotícula com gotícula, até que fica pesado, e essa gota de água cai sobre a terra. É o ciclo da água. O ciclo da água é algo que você está acostumado, e acontece todos os dias: a evaporação, a condensação e a precipitação. E nós queremos que venham chuvas de bênção sobre a nossa vida, sim ou não? Mas é necessário, para que haja a chuva, é necessário que primeiro haja a evaporação. É necessário que as nuvens estejam cheias. Se a nuvem não estiver cheia, querido, nunca virá a chuva. Eu vou repetir: se a nuvem não estiver cheia, nunca virá a chuva. É necessário que haja nuvem para que a chuva venha. E como que nós fazemos para alimentar essas nuvens? É através da semeadura, é através do dízimo e da oferta. A Bíblia é clara, você acabou de ler um trecho a respeito da semeadura. Então, querido, seja inteligente espiritualmente falando. Não retenha a mão de Deus sobre a tua vida. Não impeça que a chuva de Deus seja derramada sobre a tua vida. Como que eu faço isso, pastor Leonardo? Evapore. Faça com que o vapor, faça com que a tua semeadura chegue até as nuvens, encha as nuvens. Deus vai estar olhando para você, vai estar falando assim: poxa, estou preparando uma chuva de bênçãos para a vida dele, porque tem chegado até as minhas narinas um vapor, um cheiro. Amém? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, que esse princípio, Pai, que é estabelecido pela tua própria palavra, que possa estar fazendo morada nos nossos corações. Que em nome de Jesus a tua igreja possa entender e com alegria fazer com que evapore recursos financeiros
para que a bênção do Senhor chegue de maneira recalcada, sacudida e transbordante. É assim que nós cremos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu, se você quer estar sendo fiel nesse princípio, esse é o momento. Traga o seu dízimo, a sua oferta e semeie na casa do Senhor em nome de Jesus. A chave Pix está no telão. Se você quiser semear através do Pix, você pode fazer isso através do teu celular. Estamos clamando, vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Crianças, vem as crianças aqui para frente, por favor. Glória a Deus. Igreja, esse sábado nós tivemos uma gincana com os adolescentes e pré-adolescentes, e foi uma festa. O pessoal veio aqui e foi uma bênção. Tortada na cara, corrida, brincadeira, passaram uma tarde gostosa, comeram, foi realmente muito proveitoso. Estenda a tua mão para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abençoar essas crianças, que em nome de Jesus, as professoras, os professores possam ter, assim, a ousadia de falar aquilo que está no teu coração, e que o Senhor possa instruir princípios e sementes que vão perdurar para o resto da vida no coração dessas crianças, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Bom culto, crianças. Deus abençoe vocês. Pacheco, venha cá, por favor. Enquanto o Pacheco vem aqui, para que vocês entendam, ele vai falar uns 5 minutinhos a vocês a respeito de algo poderosíssimo. Hoje é o Dia Internacional da Bíblia. Fala amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito importante. É o Dia Internacional da Bíblia. E o Pacheco é o líder dos Gideões na região de Barretos. E temos a honra de ter o líder dos Gideões frequentando a nossa igreja. Então ele vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho lindo que... Quantos anos, Pacheco? 20 anos. Olha que benção. E ele vai explicar melhor. A paz do Senhor. Nós vamos falar hoje um pouco dos Gideões, trabalho que nós fazemos. Eu queria começar com um videozinho que tem aí que vai me ajudar bastante. Vamos ver se dá certo o vídeo. Estamos comemorando o Dia Internacional da Bíblia, né? Tem tudo a ver com o trabalho que os Gideões executam, né?
Glória a Deus. Que vídeo lindo. E ele fala muito sobre esse trabalho que nós fazemos, que é o trabalho da semeadura. Se a gente observar nesse ciclo de 90 dias dessa planta, o nosso trabalho é muito pequeno perto do trabalho de Deus, não é isso? O que foi feito ali? O homem simplesmente pôs a semente. Todo o resto Deus faz. Toda a providência das maravilhas Deus faz. Esse é o trabalho dos Gideões Internacionais. É um trabalho que se realiza no Brasil há 122 anos, no mundo. No Brasil, um pouco menos do que 122, há quase 70 anos. E na cidade de Barretos, há 20 anos. E uma notícia boa, esse ministério começou aqui, nessa igreja. Amém. Uma equipe de Ribeirão, que tomava conta de Barretos na ocasião, veio aqui nesse púlpito e falou sobre isso da mesma maneira que eu estou falando. E dessa igreja surgiram 4 membros para a gente começar esse ministério. Eu estava entre eles. E hoje, com muito prazer, eu venho falar para vocês desse trabalho importante, que é o trabalho da semeadura. Vocês já viram esse Novo Testamento em algum lugar da tua vida, sim? E esse aqui em algum hotel, algum hospital? Sim. Esse trabalho aqui é o trabalho que os Gideões fazem em 202 países no mundo. São milhares de pessoas que trabalham de forma voluntária. E o trabalho que a gente faz é o mais simples de todo. É pegar isso aqui e entregar na mão de alguém. O resto não é por nossa conta. Deus faz. No tempo dele, de acordo com sua vontade. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que receberam isso um dia e ficou na gaveta durante muito tempo, até que um dia o Espírito Santo tocou na vida dele e esse livrinho fez a diferença na vida dele. Esse trabalho existe há todos esses anos e antes da gente existiram outros que fizeram esse trabalho chegar até nós. Hoje esse trabalho de evangelismo está sob nossa responsabilidade, nós Gideões e da igreja. A igreja sustenta esse ministério não cai do céu, é sustentado pela igreja. Nós entendemos que isso aqui é importante e pode fazer a diferença da vida das pessoas. Esse livrinho já fez a diferença na sua vida e na minha vida, e nós entendemos bem isso. Então o Ministério dos Gideões é um braço estendido da igreja, reúne membros de todas as denominações, que sejam cristãos, evangélicos, e faz esse trabalho de distribuir em lugares que a igreja não consegue chegar. Nas escolas, nos hospitais, nos presídios, nas repartições públicas e nos hotéis. Esse é o trabalho dos Gideões. E o que nós precisamos de vocês? 3 coisas que qualquer missão precisa. A primeira, importantíssima, oração. Isso todo mundo pode fazer. Orem por nós. Porque nesses 20 anos eu tenho observado que os últimos tempos tem sido difícil a gente entrar nas escolas, nos presídios, nos hospitais. As dificuldades estão aumentando de distribuir a palavra de Deus. E isso só se rompe com oração. Para fazer com que aquelas pessoas que estejam à frente dessas entidades, das escolas, dos hospitais, permitam que a gente semeie a palavra. Isso todos vocês podem fazer. Nós precisamos também de membros. Nós estamos aqui com alguns membros hoje dos Gideões, mas nós somos no total para a região de 23 cidades, em 15 casais. É muito pouco para toda essa demanda. Então, se você sentir no seu coração o desejo de trabalhar na distribuição dos Novos Testamentos e no evangelismo pessoal, através daquilo que você faz, das suas atitudes cristãs que a gente aprende aqui, você está chamado a participar conosco desse ministério. Não pense você que você vai perder muito tempo fazendo esse trabalho, é muito pouco que a gente faz. É uma vez por mês que a gente sai fazer distribuição, dentro do horário que o membro possa fazer. Então, se você sentir o desejo, eu vou estar aqui, o professor Manuel, o João, o Lelis, nós estaremos aí no final. Queremos te conhecer e queremos fazer que você faça parte do Ministério dos Gideões.
Além da oração, se você não puder participar, você pode ajudar financeiramente. Um livrinho desse não é de graça, custa R$4. E você pode ajudar a partir de R$20 por mês, todo mês, ajudar com R$20, você vai estar entregando em nossas mãos 5 Novos Testamentos como esse, para a gente distribuir em todos esses lugares. Como eu disse, o ministério nasceu nessa igreja. E nesses 20 anos nós distribuímos já 400 mil Novos Testamentos em nossa região. Para a honra e glória do nosso Senhor. Fazemos isso com o maior prazer. Pagamos para fazer. Quem é Gideão é voluntário, ele paga para ir nos lugares. Porque a gente precisa usar o nosso combustível, a gente paga o almoço quando a gente vai fora. E não fazemos isso para ter retorno, mas Deus é fiel e Ele tem dado muito mais do que a gente pede e precisa. E assim tem sido comigo e com todos os membros, todos os que colaboram. Deus é muito fiel conosco. Então, nós estaremos aqui, para não tomar muito tempo seu no final do culto, nós só vamos pegar seu nome e seu telefone, você vai falar, eu posso colaborar com 20, 30, 50 reais por mês, isso vai ajudar demais o ministério a continuar o trabalho. Quero dizer que esse período que nós passamos, nós tivemos uma parada na distribuição, óbvia, né? Não podia. E agora o que nós estamos vendo é que a gente percebia as pessoas muito sedentas lá no hospital. Nós distribuímos 10 mil só no hospital de câncer todo ano. 10 mil Novos Testamentos, bancados por vocês todos, pela igreja. E a gente via lá no hospital muitas pessoas sedentas. Hoje nós vemos em todos os lugares, nas escolas, nós estamos tendo problemas seríssimos nessa volta das escolas com as crianças, problemas psicológicos que tudo isso trouxe esse período. E quando a gente vai distribuir isso foi um alento na vida dos professores, dos pais, das crianças. Então nós precisamos continuar esse trabalho e nós estamos convocando toda a igreja a participar conosco. Então, você podendo, estaremos aí no final. Quero agradecer mais uma vez o pastor Mauri, quando estava à frente da igreja, nunca, de forma nenhuma, em nenhum pedido nosso para vir aqui, ele criou qualquer obstáculo. Muito obrigado, pastora Márcia. E agora o pastor Léo da mesma forma. Pedimos para ele, é dia da Bíblia, podemos falar? Na hora, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Pachecão. Deus abençoe, viu? Aleluia. Ô minha esposa, vem aqui fazendo um favor orar por mim. Eita. Eu ia pedir para ela ficar em pé, para a igreja ver a minha esposa, a mais linda, mas aí ia pegar mais, ela não gosta. Mudei a estratégia. Ora aí, irmã. Vocês não sabem a provação que é, viu, gente? Amém, vamos orar? Senhor, obrigada por nós estarmos aqui, Senhor, por termos a liberdade de Te adorar, de Te buscar e Te amar e nos expressar ao Senhor de maneira livre. Obrigada, Senhor, por ter o privilégio de Te conhecer, do Senhor nos amar dessa maneira incrível, abundante, que a gente às vezes nem entende. Obrigada por essa igreja linda, Pai. Obrigada por cada pessoa que veio até aqui Te buscar, Te ouvir. Obrigada, Senhor, porque cada um aqui tirou um tempo, Senhor, do seu domingo para vir Te ouvir, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus incrível, fiel, bondoso, gentil. Obrigada por ser quem o Senhor é na nossa vida, Pai. Muito obrigada. O Senhor é muito maravilhoso. Eu Te peço sobre a vida do Léo. Em nome de Jesus, nós queremos Te ouvir essa noite, Pai.
Fala conosco através da vida dele. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome ele completamente, corpo, alma, espírito, mente, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando através dele, Pai. Nós já sabemos que isso acontece, mas em nome de Jesus, que a gente possa ouvir a Tua voz nitidamente e audivelmente nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja um solo fértil, uma terra arada, para que a Tua semente possa cair sobre ela e germinar, e que possa dar frutos, Pai. Nessa oportunidade eu já peço que o Senhor abençoe a semana de todos nós, Pai. Que o Senhor cuide, que o Senhor nos proteja, cuide da nossa família, dos filhos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós Te amamos muito, Deus, muito mesmo, de uma maneira gigantesca. O Senhor é o amor da nossa vida, Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, talvez hoje seja o último domingo no qual eu estarei pregando para vocês. Nós temos uma escala de pregadores e eu acho que hoje será a minha última ministração do ano de 2021. E chega dezembro, a gente sempre faz retrospectivas, né? Análises, o que deu certo, o que deu errado. A gente acaba relembrando e reavaliando nossas metas, nossos sonhos, nossos propósitos. E hoje eu quero trazer alguma coisa relacionada a isso para o coração de vocês. Queria que vocês ficassem atentos, não deixa que nada desvie a tua atenção não, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fica comigo, equipe da mesa de som, vocês ficam ligados aí, porque eu vou passar nós temos bastante trecho da Bíblia que eu quero dar embasamentos bíblicos para vocês. Eu quero falar a respeito de sonhos e de propósitos. Obrigado, negão. Primeira coisa que eu acho extremamente importante é você ter sonhos, você desejar coisas, você ter propósitos na vida. E eu quero que você abra a tua palavra em Jeremias 29, versículo 11. Está aqui no telão, eu não vou esperar muito vocês não, então se vocês quiserem acompanhar no telão, está aqui, tá? Fala o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu queria que você repetisse essa frase comigo. Fala assim: para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha para mim, querido. Todo mundo já conhece esse trecho da Bíblia. O André Valadão recitou ele, né, quando cantava aquela música. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E eu tenho pensamentos para vos dar o fim que desejais. Deus está falando o seguinte: eu tenho pensamentos bons, e eu quero dar para vocês aquilo que você deseja. É isso. Eu quero dar para você aquilo que você deseja. Agora existe uma frase no livro Alice do País das Maravilhas, que um gato fala para Alice, e existe um diálogo entre Alice e o gato, e Alice pergunta: para onde que vai essa estrada? E aí o gato ele fala a seguinte frase: para onde você quer ir? Ela fala: não sei.
E aí essa frase é muito significativa. Fala o seguinte, abre aspas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Agora eu quero que você se coloque no lugar de Deus. Deus falou o seguinte: eu tenho pensamentos de paz para o Fábio. Fala amém, Fábio. Pensamentos de paz, não é pensamento de mal, Fábio. E eu quero te dar o fim que você deseja. E aí de repente Deus começa a vasculhar o coração do Fábio, para descobrir qual que é o fim que ele deseja. Quais são os sonhos, quais são os projetos do Fábio. E o Fábio não tem sonho. O Fábio não deseja ir para lugar nenhum. O Fábio está querendo simplesmente passar pela vida, sobreviver. E Deus vai fazer o que se ele não deseja nada? Você está entendendo a importância de você sonhar? De você ter metas, ter planos, ter propósitos na vida? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Esse você não precisa abrir, porque eu tenho certeza que você sabe de cor. É o Salmo 37, versículo 4. Está escrito o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele... Ah lá, vocês roubaram, ó. Vocês leram. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você se agradar de Deus, não é agradar a Deus, se agradar dEle, você ter prazer nele, você se regozijar dEle. A Bíblia fala que Ele realizará os desejos do teu coração. É prazer de Deus realizar os desejos do nosso coração. Mas, sim, como é que Deus vai realizar os desejos do teu coração se você não tem desejo? Como é que Deus vai realizar os seus sonhos se você não tem sonho? Quantos estão entendendo? Digo amém. Primeira coisa, é importante que você sonhe, que você saiba onde você quer chegar, que você reavalie os teus planos, os teus propósitos, o teu chamado, aquilo que Deus tem para você nessa terra. Isso é imprescindível. Sem você saber aonde você quer chegar, Deus não pode te conduzir até lá. Sem você saber quais são os teus sonhos, Deus não pode te entregar. Sem você saber quais são os desejos do teu coração, Deus não pode realizá-los. Então, primeiro, terminando o ano de 2021, iniciando o ano de 2022, é importante você reavaliar a tua vida, pontuar sonhos, pontuar metas. Queridos, hoje é dia 12/12/2021. Sabe o que isso significa, querido? Nada. Não, estou brincando. Estou brincando, não. Significa assim. Talvez seja um dia importante para você definir metas para o governo da tua vida. Talvez seja um dia marcante para você falar assim, ó, no dia 12/12, eu defini propósitos, metas e sonhos, para que a minha vida seja governada por esses princípios, por essas metas, por esses planos. Quem entendeu, diga amém. Eu separei 7 tópicos, vamos ao segundo. Sonhar de acordo com a vontade de Deus. Porque não adianta nada você ter sonhos carnais, terrenos, pequenos, e que vão contra a vontade de Deus. Salmo 143:10 fala o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me
o teu bom espírito por terreno plano. Mateus 6,10, que fala a respeito da oração do Pai Nosso: que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Romanos 12,2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Muito bem, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Nós vemos na Bíblia o próprio rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falando assim: Deus, me ensina a andar de acordo com a tua vontade. Isso é preciosíssimo. Sabe por quê, querido? Porque lá em Romanos 12,2 fala que a vontade dele é boa, perfeita e... Se a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, e se ele sabe de todas as coisas do ontem, do hoje e do amanhã, nada melhor do que o próprio Deus para que os meus sonhos e os meus planos sejam pautados de acordo com a vontade dele e não de acordo com a minha. Quantos concordam? Digam amém. Então, querido, é importante você sonhar, muito importante. É importante você desejar coisas, desejar propósitos, metas, sonhos, desejos do coração. É muito importante. Mas é importante que esses sonhos, que esse propósito de vida, que a motivação dos seus dias seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Tópico 3. Perdão, vou ler mais um trecho. 1 Samuel 23:1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei este filisteu? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás o filisteu e livrarás Keila. 1 Samuel 38. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Por que eu estou lendo esses trechos a respeito de Davi? Davi era um homem de guerra, queridos. Davi tinha um exército que conquistou toda aquela região de Canaã, aumentou o território de Jerusalém, de Israel, igual nunca na história de Israel tinha até aquele momento. Enfim, Davi era um homem de guerra. Davi tinha guerreiros. Só que toda vez que Davi saía à batalha, ele consultava a Deus, perguntava: Deus, é para eu ir? É da tua vontade que eu vá guerrear contra os filisteus, livrar Keila? É da tua vontade que eu persiga os midianitas? E assim, todos os momentos que Davi saía à batalha, ele consultava a Deus. E muitas vezes, querido, nós fazemos planos, propósitos, metas, sonhos, sem consultar a Deus, sem saber qual que é a vontade dele para as nossas vidas. E eu lembrei de uma historinha, na verdade, eu acho, não vou colocar minha mão no fogo por isso, mas eu acho que é um fato real que aconteceu, de um pastor que era muito usado por Deus. E esse pastor, ele era itinerante, ele visitava as igrejas e pregava, e fazia as orações de curas, de milagres, e muitas pessoas eram curadas pela vida desse pastor. Só que a filha dele era aleijada. E essa filha dele que era aleijada, ela era crente, ela ajudava ele a preparar os sermões, ela estudava junto com ele, uma mulher de Deus, de oração, só que na cadeira de rodas. E ele orava pela própria filha, a filha não era curada. Orava pela filha e a filha não era curada. Quem já ouviu essa história aí? Levanta a mão só. Um monte de gente já ouviu.
E até que um belo dia, ele se revoltou com Deus. Falou assim: Deus, eu oro por tanta gente, tanto milagre acontece, tantas pessoas já foram curadas através das minhas orações, e a minha própria filha não é curada. Se o Senhor não curar minha filha, eu abandono o meu ministério. Eu vou abandonar. Eu não tenho mais moral para pregar se o Senhor não curar minha filha. E Deus curou a filha dele. A filha foi curada e levantou da cadeira de rodas. Só que, depois que ela foi curada, ela deixou um bilhete para o pai e falou o seguinte: pai, durante toda a minha vida eu fui aleijada. Eu nunca pude desfrutar da minha vida. Nunca pude dançar. Eu quero experimentar o que é aproveitar a vida. E foi para o mundo. E abandonou a igreja. E se desviou da fé. Então, parece que é óbvio que a vontade de Deus é que aquela menina fosse curada. Parece óbvio, né? Porque Jesus veio para curar o enfermo. Só que de repente a vontade de Deus é que aquela menina permaneça aleijada. Porque para Deus é muito mais importante um coração voltado a Ele, do que uma pessoa talvez andando, só que andando por caminhos que levam essa pessoa para longe da presença de Deus. Quantos estão entendendo? Digo amém. Talvez Deus conheça a ganância do teu coração, do coração de pessoas. E Deus nunca vai dar algo que vai te levar para longe da presença de Deus. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, sim ou não? Enfim, queridos, tópico de número 2. É extremamente importante você sonhar, mas é extremamente importante que você sonhe de acordo com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Posso ouvir um amém? Gênesis 37, versículo 5, tópico de número 3. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O tópico número 3 é o seguinte: você precisa entender que nem todos aplaudirão os seus sonhos. Nem todos aplaudirão o seu sucesso, queridos. Às vezes as pessoas de dentro da tua própria casa, assim como aconteceu com José, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai ser mais poderoso do que eu? Isso incomoda as pessoas. As pessoas sentem-se incomodadas em estar numa posição inferior à tua. Numa posição inferior à tua. Então, os teus sonhos, eles precisam ser muito bem definidos no teu coração. Porque levantarão pessoas contra. Levantarão pessoas que te odiarão por causa dos seus sonhos. Aconteceu com José, querido. Acontece com muitas e muitas pessoas. Zóio gordo, inveja, isso faz parte da natureza humana. Nem todos aplaudirão e falarão: que ótimo que você está prosperando, que ótimo que você está crescendo, que bom que você está criando um império. Não,
muita gente se levantará contra. Então existe uma necessidade de que haja uma convicção muito grande no teu coração a respeito de tudo aquilo que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Tópico de número 4. A realização dos sonhos passa pelo teste do tempo. Abraão recebeu uma palavra de Deus. Abraão recebeu uma palavra do qual Deus falou o seguinte: você será pai de numerosa nação. Você será pai de multidões. Essa palavra tocou no coração de Abraão. E a Bíblia fala que ele creu nela. Então eu quero que você entenda a expectativa que existia no coração de Abraão a respeito daquela palavra. Eu vou ser pai de uma multidão. Só que a mulher dele era estéril, eles não tinham filhos. Ele recebeu essa palavra com 75 anos. E ela foi se concretizar 25 anos depois. Gente, 25 anos é muito tempo. É quase a minha idade. Ô Toicinho, por que você riu? Vocês são maldosos, hein, gente? José, ele teve esse sonho que nós lemos, né? Que os feixes se dobravam, e ele teve um sonho, uma palavra de Deus. Só que de repente, os irmãos o venderam como escravo. E ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. E aí ele foi preso injustamente porque a mulher de Potifar queria transar com ele. E ele saiu, e ele foi acusado injustamente e ficou lá na cadeia. Mas ele tinha um sonho. E aí? Talvez se fosse eu, querido, eu ia falar assim: oh Deus, calma aí. E a tua palavra, e a tua promessa, e os meus sonhos, e aquele sonho que o Senhor injetou no meu coração, o meu propósito de vida, cadê? Estou aqui na cadeia, estava numa cisterna, trabalhei de escravo, fui acusado injustamente, estou aqui na cadeia. Aí de repente o copeiro e o padeiro, cada um tem um sonho, e ele interpreta o sonho dos dois, e o sonho dos dois acontece. De repente José pode falar assim: Deus, mas calma aí, o sonho deles aconteceu, e o meu que eu recebi há vários e vários anos atrás ainda não, o que está acontecendo? Mas José não foi desses. José continuou crendo, continuou fiel, até que Faraó teve um sonho. José interpretou o sonho. José se transformou em governador do Egito, e tudo aquilo que ele tinha sonhado se concretizou. Mas porque ele permaneceu fiel, crendo, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não teve medo, muito pelo contrário, ele permaneceu firme, inabalável, porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Anos e anos, Davi, o profeta Samuel foi lá e ungiu Davi rei de Israel. Todo mundo conhece a história. Foi na casa de Jessé, Deus mandou o profeta ir lá na casa de Jessé, e ele foi: um dos teus filhos vai ser rei de Israel. Colocou todos os filhos lá, foi passando um por um. Uai, mas não é nenhum desses. Acabaram os seus filhos? Não, tem mais um. Tem um que está cuidando das ovelhas, mais moço. Então manda chamar ele, porque nós não comeremos enquanto ele não sentar na mesa. É esse é o rei de Israel. Ungiu Davi rei de Israel. Mas no exato momento que ele foi ungido, ele se transformou rei de Israel? Não. Passou pelo teste do tempo. Vieram ursos, veio leão,
vieram gigantes, Golias. Davi teve que enfrentar obstáculos e obstáculos, teve que seguir uma trajetória até que o sonho dele fosse realizado. Ele esmoreceu? Não. Ele duvidou? Não. Ele permaneceu firme. Golias falou o seguinte: eu sou algum cão para você vir contra mim com pedra e com pau? O que Davi falou para ele? Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia, Davi tinha uma convicção, ele tinha um sonho, ele tinha uma palavra, ele tinha um norte, e ele seguiu firme, marchando em direção a esse norte, porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero trazer para a tua vida, querido, qual é o teu norte? Quais são os seus sonhos? Qual é o teu projeto de vida, o teu propósito de vida? Nós estamos encerrando um ano. Qual é a tua história daqui para frente? Como você vai reescrever a tua história daqui para frente? 12/12, é o dia do governo. Tópico de número 5. Nunca se esqueça do teu propósito. Deus nunca te prosperará, Deus nunca te ajudará se os seus sonhos, se os seus planos te levarem para longe do propósito dele para a tua vida. Entenda isso, querido. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Filipenses 3:20 fala o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e o nosso Senhor. Eu quero contar um testemunho rapidinho. Nós estávamos em casa esse final de semana passado, a Jaque e o Carlinho almoçaram lá com a gente, e a Jaque me falou o seguinte: ô Léo, por que você não posta mais os teus vídeos do teu consultório, do teu trabalho, aquilo que você faz, o antes e o depois, tal? Vai aumentar bastante a tua visibilidade, o teu número de clientes. Falou ou não falou, Jaque? Minha conselheira profissional. E eu falei para ela assim: eu não quero. Graças a Deus, gente, eu sou um bom dentista, e eu louvo a Deus. Na pesquisa da CIB do ano passado, eu fui considerado o 3º melhor dentista de Barretos. Gente, eu fiquei muito lisonjeado mesmo, do fundo do coração, porque existem dentistas fantásticos em Barretos, e eu não sou tão bom assim não. Obrigado, puxa-saco. Não, mas eu gosto da odontologia, eu faço com amor. Mas enfim, só que eu não quero que a minha clínica tome o meu tempo. Eu poderia trabalhar até as 20 horas, eu poderia trabalhar de final de semana, porque se eu quisesse eu teria clientes para isso. Se eu abrisse a minha agenda para atender o pessoal depois das 18 horas, teria um monte de gente que gostaria de ser atendido depois das 18 horas. Se eu quisesse trabalhar no sábado, no domingo, eu poderia. Se eu fizesse um plano de marketing, contratasse pessoas para divulgar o meu trabalho, fazer propaganda, publicidade, eu tenho certeza que aumentaria muito o fluxo de clientes na minha loja, no meu consultório. Mas eu não quero. Foi o que eu falei para a Jaque. Eu falei assim: Jaque, estou satisfeito com o número de clientes que eu tenho, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Eu quero ter tempo para ficar com os meus filhos, com a minha esposa, para orar. Eu quero ter tempo para a igreja. Eu quero ter tempo. Eu não quero que
a parte profissional, financeira, seja o meu Deus. Então, queridos, mas isso é o meu testemunho, são os meus sonhos, é o que eu projetei para a minha vida. Eu não quero que o meu Deus seja o dinheiro, eu não quero correr atrás do vento, não quero. Eu entendo que existe um propósito muito maior na minha vida. Eu estou dando um testemunho meu, não quero que ninguém se sinta ofendido, em nome de Jesus. Se você quiser trabalhar até meia-noite, você faça o que você quiser, estou dando o meu testemunho. Eu não quero. Então, queridos, não permita que nada nessa terra ocupe o lugar de Deus na tua vida. Não permita que os propósitos mundanos, terrenos e carnais ocupem o lugar de Deus na tua vida. Não permita. Você governa a tua história. Decisões geram frutos. Escolhas geram frutos. Quais são as tuas escolhas? Quais são as tuas metas? Quais são os teus propósitos, teu projeto de vida? Tópico de número 6. Empenhe-se em realizar os seus sonhos. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escuta, querido, é importante você ter um foco, é importante você ter um alvo. E aqui nós queremos falar, eu estou querendo falar de propósitos, de sonhos, de metas. E existe propósitos ministeriais, propósitos espirituais, e sim, existe propósitos financeiros, propósitos profissionais, familiares, propósitos de saúde, né? Porque às vezes você se olha no espelho e você não, o espelho não te cabe, fica, né? Às vezes você não está contente com tudo que você está vendo. E atitudes precisam ser tomadas, queridos. Então eu estou falando de propósitos, e se nós fôssemos destrinchar a nossa vida, existem vários tipos, vários setores, várias áreas da tua vida que precisam ter governo, precisam ter atitudes, precisam ter metas, sonhos, projetos. Então, empenhe-se em alcançar os seus objetivos. Se em 2022 o teu objetivo é perder 10 quilos na balança, eu não ouvi nenhum amém. Se o teu propósito é esse, querido, empenhe-se em alcançá-lo. Se o teu propósito é se tornar um profissional um pouco melhor na tua área, vai fazer curso, vai estudar, empenhe-se em alcançá-lo. Pega esse alvo aí, e coloca como meta para a tua vida em 2022, empenhe-se em alcançá-lo. Se o teu projeto, se o teu propósito em 2022 é que você queime mais pela presença de Deus, que você seja alguém mais íntimo do Senhor, e como eu queria que esse propósito fizesse parte do teu coração. Sabe o que você tem que fazer? Buscar mais a presença de Deus, ler a Bíblia, orar mais, separar um tempo precioso
para que você tenha comunhão com Deus, abandonar um pouquinho o WhatsApp, o Facebook, e gastar um pouco mais de tempo, investir um tempo na presença do Senhor. Empenhe-se em alcançá-lo. Quais são os teus planos? Quais são os seus projetos? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Então, querido, não seja mediano, sabe? Não seja medíocre. Não se acostume com a mornidão, né? Lá em Apocalipse fala: visto que não és quente, antes fosse quente ou frio, visto que és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso fala de mediocridade, mediano, pessoa que nem vai nem fica, sabe? Vai empurrando com a barriga. Não, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer, seja exemplo. Último tópico, igual diz o pastor Marcelo, estou terminando. Útil, é o sétimo, é o 7 de 7. Não permita que a realização dos seus sonhos te impeça de comer morangos. Fala assim, boiei, pastor. Eu vou explicar, uma historinha. Fala que um certo homem estava no mato, andando na floresta, e de repente apareceu uma onça. E essa onça olhou para ele, lambeu os beiços e começou a correr atrás dele. E ele começou a correr, a fugir dessa onça, fugir. E essa onça chegando perto, ele começou a fugir, até que acabou a mata e um precipício. E ele caiu nesse precipício. E ele foi escorregando, e agarrou numa raizinha de árvore e ficou pendurado lá assim, ó. E ele olhou para cima, aquela onça rosnando para ele, lambendo o beiço. A hora que ele olhou para baixo, aquele precipício enorme, tinha um rio cheio de crocodilo lá embaixo naquele rio. Ele falou assim, misericórdia, e agora? Em cima a onça, embaixo os crocodilos. A hora que ele olhou para o lado, ele viu que tinha um morango silvestre. Ele falou assim, nossa, que delícia. Esticou a mão, foi lá, pegou o morango, se deliciou com o morango e morreu. Mas qual que é a moral da história? Querido, onças e crocodilos sempre vão existir, sempre. E a vida, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. A vida não é um destino a ser alcançado. A vida é o trajeto que você leva até esse destino. Não adianta nada você ter um sonho. Eu quero chegar até aquele lugar. E você se mata para chegar naquele lugar. Você mata a tua família, os teus filhos, o teu cônjuge, a tua esposa. Você destrói. Você não tem momentos de prazer, momentos de alegria. Você não desfruta da vida. E você se mata para conquistar aquele sonho. Você deixa os morangos passarem por você sem ao menos vê-los. Você não desfruta de momentos prazerosos que a vida te dá, porque você está muito ocupado em atingir os seus sonhos, os seus objetivos. E você faz de tudo, sacrifica tudo em prol dos seus sonhos e dos seus objetivos. Está errado. Desfrute da vida. Eclesiastes 11, versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos,
regozije-se em todos eles. Repita comigo, fala assim: regozija-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias, gente, cadê esse povo? Que há dias de trevas, porque serão muitos. Eu vou repetir. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. O que esse homem sábio estava falando para nós? Querido, você precisa se regozijar nos dias da tua vida. Se você viver muitos anos, você deve se regozijar cada um dos seus dias, porque vão ter dias de trevas. Não são poucos não, são muitos dias de trevas. Vai ter onça e vai ter crocodilo. Vai ter o dia mau. Vão ter os dias de aflições. No mundo passareis por aflições. Vão ter os dias de provações. Vão ter os dias de vendaval dos dois fundamentos. Bateram-se, vieram os ventos, caiu a chuva, bateu com ímpeto contra aquela casa. Dias difíceis, querido. Vão ter os dias de deserto. Vão ter. Vai ter o dia, os 7 anos de vacas magras. Os 7 anos de seca. Vão ter. Então, regozije-se cada vez que você ver um morango. Cada vez que você tiver a oportunidade de desfrutar da vida. Desfrute. Não mate a sua vida, a tua família, o teu ministério, por causa de um sonho. Quantos estão entendendo? Digo amém. Eclesiastes 8:15. Ô, mesa de som, por que nós não estamos com a Bíblia? Aí, Eclesiastes 8:15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Gente, olha que coisa linda, que delícia que é você comer, você beber, você se alegrar. O rei estava falando o seguinte: cara, você tem que se alegrar. Eu exaltei a alegria. Isso é extremamente importante. E nós estamos vivendo dias, uma geração triste. Nós estamos vivendo dias que as pessoas são tristes, depressivas, deprimidas. A depressão é a doença do século. Cadê a alegria? Então, querido, não há nada melhor debaixo do sol do que você comer, do que você beber e de que você se alegrar. E o último trecho, Eclesiastes 9, um capítulo depois. Eclesiastes 9:7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha para mim, querido. O que Deus está falando? Você tem que se alegrar, querido. Você come, você bebe, você alegra-se, porque Deus, Ele já de antemão se agradou das tuas obras. Seja alva as suas vestes. Fala de santidade, sabe? Abra mão do pecado. Seja santo, porque Ele é santo. E nunca falte o óleo. O óleo fala da presença de Deus. Nunca falta a presença do Espírito Santo na tua vida. Seja ungido do Espírito Santo. Versículo 9. Põe aí o 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E eu quero ler esse trecho mais uma vez aqui, né? Eu gostei desse versículo.
goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de sua vida fugaz. Os homens podem dar um glória a Deus aí? Rapaz, eita, esse Deus é bom, né? Eu vou ler só mais uma vez. Não, acho que vocês já entenderam. Vamos para o próximo. Porque esta é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigas debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Dá um glória aí. Queridos, entenda, a vida é bela demais para a gente apenas sobreviver nessa vida, para apenas você ter projetos medíocres, de ter um celular novo, de ter um carro do ano, de, sei lá, sabe? O que eu quero te desafiar nessa noite? A ter sonhos mais nobres, a ter projetos de acordo com o coração de Deus, a você avaliar a tua vida, avaliar os teus sonhos, os teus projetos. Fala assim: Deus, qual que é a porção que o Senhor tem reservado para mim? Qual que é o teu sonho para mim? O que o Senhor quer que eu faça nessa terra? Qual que é o teu propósito aqui nessa terra? Eu quero desempenhar aquilo que o Senhor tem para mim, Deus. E viva, querido, com alegria, desfrute dessa vida da melhor forma possível. Coma os morangos que te aparecem, sabe? Desfrute de momentos simples com a tua família. Come um churrasquinho gostoso. Sábado nós vamos ter um sacrifício agradável ao Senhor. Aleluias, lá no tabernáculo do Trevisan, teremos para os homens, amém? A segunda etapa da campanha do sal, oh aleluia, apenas para os machos, aqueles que tem que gozar com a mulher da sua mocidade todos os dias da sua vida fugaz. Eclesiastes, eita, decorei esse versículo. Glória a Deus. Amados, presta atenção. Desculpa as brincadeiras, mas isso se reveste de uma importância muito grande. Sabermos quais são os nossos sonhos. Termos uma visão muito clara dos projetos e dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque se você não sabe para onde você quer ir, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E Deus não te fez para ser cauda, Deus te fez para ser cabeça. Deus te fez para você estar em cima e não embaixo. Deus te fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Apaga a luz aí para mim, por favor. Eu queria que você realmente levasse a sério esse momento. Feche seus olhos e talvez examine a tua vida. Será que você tem